Olá, como vai? Seja bem-vindo. Está começando agora o programa UF no Plural. Nos últimos dias você deve ter acompanhado o sucesso do jogo Pokémon GO. É gente caçando Pokémon para todo lado, não é mesmo? Mas no programa de hoje você vai ver que a mesma tecnologia usada para o jogo pode facilitar a vida de muita gente em outras atividades. Nós estamos falando da realidade aumentada. Mas antes de trazer as informações sobre esse assunto, nós vamos assistir agora alguns flagrantes do pessoal caçando esses bichinhos na universidade. Andar olhando para o celular faz parte do dia a dia de muita gente. Os motivos para isso podem ser os mais diversos. Para ficar olhando os e-mails, às vezes gosto de conversar com os amigos, tem alguma coisa da faculdade, já que está voltando às aulas, mas eu sempre estou olhando meus e-mails. Eu fico respondendo mensagem do WhatsApp mesmo. Sempre que eu percebo que está vibrando, recebendo mensagem, eu sinto necessidade de responder mesmo. Mas desde o começo do mês, muitos passaram a ter um outro motivo para andar olhando para as telas dos aparelhos. Daniele caminha lentamente e procura alguma coisa. O jogo foi lançado, eu já baixei e estou jogando aí. Já peguei, deixa eu ver aqui, 33 Pokémons até agora. A jovem é uma entre a multidão de jogadores do Pokémon GO. O game já é sucesso em vários países do mundo. Mariana tem 12 anos e também entrou na onda de colecionar os monstrinhos. Mas até agora... Mariana, você não encontrou nenhum ainda? Não, nenhum. Ela ainda tentou contar com a ajuda de um outro jogador, mas não deu certo. Um menino falou que estava um ali perto, mas eu não achei nenhum. Desde o lançamento do game, os caçadores de Pokémon estão por quase toda parte. O jogo usa dados do Google Maps para espalhar os bichinhos por diversos pontos e ruas da cidade. O objetivo é fazer com que o jogador ande em busca dos Pokémons. Com o uso da função GPS, os participantes são alertados quando estão perto de um. A hora que o Pokémon aparecer na área, você clica nele e aí vai aparecer a câmera, aparecer o Pokémon no ambiente, você joga a Pokébola para capturar ele. Aí você arrasta com o dedo e joga a Pokébola nele para capturar. Este jovem acabou de se formar em medicina na UF. Durante uma ação de comemoração da formatura, além de comemorar a conquista obtida na sala de aula, ele comemorou também uma outra coisa. Eu fui ali em casa buscar uma caneca que eu tinha esquecido, no meio do caminho já liguei e já fui procurando para voltar em casa. Pois é, o jogo virou febre mesmo. O nosso convidado de hoje para responder a pergunta é o professor Alexandre Cardoso, ele que é do curso de Engenharia Elétrica da UF. Professor, muito obrigado pela presença. É um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de externar aos nossos telespectadores um pouco mais sobre o que é realidade virtual e aumentada. Que bom, a gente vai começar a fazer isso pela pergunta que a gente acabou de fazer. O que seria então essa realidade aumentada e realidade virtual aumentada? São dois tipos, né, professor? São duas formas distintas de fazermos a interação com o computador. Ao longo dos anos, o processo de interação entre homens e computadores vem sofrendo modificações aceleradas e essas modificações em prol, é claro, de uma melhoria de diálogo, da forma com que nós conversamos com a máquina. A gente pode começar lembrando um pouquinho de 2001, uma Odisseia no Espaço, em que um computador, o HAL na época, tinha o contato, na forma de fala, conversa com os tripulantes de uma nave espacial. Quer dizer, naquela época, na década de 60 ainda, isso tudo era uma especulação e isso ainda era um bocado de imaginário. O que estamos concretizando na academia e nos meios comerciais é exatamente uma forma como acontecia no HAL, lá em 1960, em que os computadores e os homens vão conversar por meio de linguagem natural, por meio de gesto, por meio de imagem, por meio de 3D. A realidade aumentada e a realidade virtual se encaixam muito bem na forma em que a representação da informação é trazida para o usuário do computador. Estamos trabalhando com imagens em espaço, em 3D, de tal maneira que o usuário do computador experimenta em visualizar esse espaço virtual concebido pela máquina e interagir com ele. O que nós chamamos de realidade aumentada é um pouquinho além ainda de tudo isso. Vão imaginar o nosso espaço, esse espaço em que conversamos aqui. É um espaço real. Vejo você, vejo o teu microfone, vejo as nossas vestes, vejo o logo da UF no Plural, mas eu não tenho, por meio da percepção visual, informações além daquilo que estamos no meio real captando. Com realidade aumentada, eu trago informações virtuais para o meio real. Então, nós vamos trazer objetos virtuais para que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa que esteja no espaço real,
os enxergue e com eles faça um processo interativo, de tal sorte que a gente aprimore a cognição, o aprendizado, ou mesmo a forma com que falamos com outra pessoa ou com o computador. Seria incluir informações nisso aqui que é real. Por exemplo, se tem uma logo aqui do programa UF no Plural e eu quero adicionar algumas informações para alguém que com o celular, por exemplo, coloque o celular ali no rumo da logo, apareça ali a descrição do programa, um programa de entrevista semanal, na TV X. Seria mais ou menos assim? Exatamente. Então eu estou fazendo com que o computador me auxilie a entender elementos reais, a visualizar os elementos reais por meio de informações virtuais que estão, é claro, associadas em bases de informações. Então, o computador é um meio que a gente muitas vezes vai ter como um elemento transparente, você não vai estar vendo que o computador está aqui entre nós, mas que vai me permitir, olhando o logo, por exemplo, captar, por meio de um pequeno óculos que esteja comigo, uma informação associada ao UF no Plural. E a realidade virtual aumentada? É o contrário? Não. No caso da realidade virtual, não vamos dizer que ela é o contrário. Muda um pouquinho a forma e o conceito em que a gente vai trabalhar o processo da interação. Vamos, para caracterizar a realidade virtual, usar um caso clássico, o jogo. Os joguinhos que os meninos têm nos computadores pessoais. No caso de um jogo, a realidade virtual ou utiliza um espaço virtual concebido com o uso do computador para que as pessoas interajam dentro desse espaço. Então, para acontecer a interação, eu não estou no espaço real. Eu estou interagindo no espaço virtual. Então, elementos externos aqui da nossa realidade passam a interagir com o mundo ali que é virtual. Com o mundo virtual, exatamente. Então, o que muda da realidade virtual para a realidade aumentada é o espaço da interação. Na realidade virtual, o espaço da interação se dá nos ambientes virtuais, estes não necessariamente existentes. Na realidade aumentada, o espaço da interação se dá no ambiente real, com inserção de objetos virtuais. Professor, o que esse jogo Pokémon aí traz de diferente na forma das pessoas interagirem com o computador? Eu acho que o Pokémon primeiro trouxe uma boa lembrança para aqueles que usavam e que seguiam o Pokémon alguns anos atrás. Essa moçada que está usando o jogo hoje. Por outro lado, o Pokémon criou uma condição em que eu tiro o nosso jogador da condição de estar de frente do computador e interagindo com o computador apenas. Ele é obrigado, de certa forma, a caminhar, a levantar da cadeira e sair, já que o jogo é georreferenciado, buscando elementos virtuais que fazem parte do jogo em posições estratégicas. E nesse sentido eu crio condições de muito mais sinergia entre os jogadores, de tal sorte que os jogadores distintos acabam chegando nos ginásios, nos Pokéstop e conhecendo outras pessoas e ali criando um processo novo de interação. Quando essa realidade aumentada ela é utilizada? Na verdade, essas duas realidades. Boa. No Brasil nós temos eu vou dizer a você um pouquinho sobre o que vem acontecendo ao longo dos anos, o que a gente percebe até por uma série de publicações. Os produtos comerciais, eles por muitas vezes nascem na academia, na forma de pesquisa, de protótipo, de projeto, de iniciação científica, de mestrado, doutorado. A gente costuma dizer, acredite na sua pesquisa, porque ela vai se tornar um bom produto. Então, esse produto, o produto, ele nasce na academia e ele tem um tempo de maturação em que ele passa por uma, vamos dizer assim, suspeição de inovação. Então, a realidade virtual e a realidade aumentada já estão num ciclo de maturidade, saindo da condição de elementos da academia, de elementos de dentro da universidade, para elementos comerciais. Então, é muito interessante que você observa uma demanda clara de, por exemplo, alguém que quer fazer uma casa nova, construir a sua própria casa. Essa pessoa gostaria muito de visualizar a tua casa por meio de realidade virtual, de tal sorte que ela entrasse nos diferentes ambientes, que ela visualizasse as torneiras, as fechaduras, as cores da casa, a iluminação da casa antes de habitar a casa, antes mesmo dela ser construída. Então, uma aplicação que, por exemplo, seria absolutamente aderente à realidade virtual seria a representação de elementos e espaços reais que ainda não estão no nosso alcance, para que eu possa interagir e aprender sobre eles. No caso da realidade aumentada, a gente poderia ter uma distinção em termos de aplicação em que você traz para o ambiente real informações virtuais e eu continuo no ambiente real usando destas informações para me aprimorar,
para conhecer e para me relacionar com o ambiente real e com outras pessoas. Mas ela evoluiu muito nesse tempo. Desde quando começou e quais que foram os avanços? O que a gente pode citar, olhando ali para trás um pouco, de exemplo de realidade aumentada do uso dela na vida das pessoas? Ou não, isso é algo que surgiu somente agora? Não. Nossas primeiras publicações relacionadas com realidade aumentada são do final da década de 90, começo dos anos 2000, quer dizer, são 15, 16 anos trabalhando com isso dentro do laboratório. Vou dizer que de lá para cá, muita coisa mudou. As primeiras versões de soluções que usavam realidade aumentada eram baseadas em um webcam. Então você tinha a webcam do teu computador, aquela câmerazinha que o usuário tem lá para fazer o Skype, para fazer videoconferência, né? E já era comum no começo dos anos 2000. Nós usávamos com aquela câmera capturar um marcador, um objeto específico impresso no papel, e em cima desse marcador colocar uma imagem na tela do computador. Então as primeiras soluções de realidade aumentada, que eram soluções baseadas em marcadores, usavam as webcams para fazer a captura de uma marca e em cima da marca plotar um objeto virtual. Então o usuário, ao invés de ver somente a marca na tela do computador, via a marca mais o objeto virtual que foi a ela associado. Se a gente observar hoje, eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, um dispositivo que é um dispositivo de holografia, um HoloLens. O pessoal que está em casa pode observar, esse é o único HoloLens em laboratório na América Latina, dentro da UFO. Esse dispositivo, ele não é só um dispositivo de visualização, ele é um computador completo, de tal sorte que o usuário, ao vestir o dispositivo e olhar para uma determinada posição, ele enxerga aqui, por exemplo, na sala, e nós vamos fazer isso com nossos telespectadores, ele observa elementos virtuais dentro da sala. Então, eu faço a projeção holográfica, realidade aumentada, dentro do nosso ambiente real com o uso desse dispositivo. Ele é um computadorzinho, esse objeto é um computador completo. Então, se uma pessoa coloca esse óculos, é um tipo de óculos, eu posso chamar assim? É um óculos, é um capacetezinho óculos, na verdade. Então, se coloca esse óculos, ela consegue enxergar ali, neste espaço que a gente está aqui agora, por exemplo, no estúdio, algum objeto em suspensão aqui no ar. Ou colado em você, ou colado... um gato, eu coloco uma caixinha ali e coloco. Coloco um vídeo seu, coloco aqui dentro uma outra pessoa que não esteja conosco e que, por exemplo, deseja fazer conosco uma conferência. Então podemos ter um usuário remoto, alguém de casa que gostaria de fazer uma pergunta e que tivesse um dispositivo parecido, poderia estar aqui conosco virtualmente. Isso através da realidade aumentada. E num processo de aprimoramento da realidade aumentada chamada holografia. E esse dispositivo que a gente tem aqui, quando começamos, no 2000 e pouquinho, isso custava centenas de milhares de dólares. Esse dispositivo está lançado pela Microsoft há algum tempo, ele está custando na faixa de $3.000. Ainda é caro? Sem dúvida, mas ele é um computador completo. E se você observar, com a tendência de produção em larga escala, é óbvio que ele vai ter um barateamento a médio prazo. Professor, voltando a falar do jogo que está, né, famoso aí, como que a realidade aumentada e a virtual aumentada, elas fazem presente no jogo? Eu queria que você explicasse um pouquinho a dinâmica do jogo. Tá. É um jogo como outros, né? Como o senhor, inclusive, comentou comigo uma vez, que mescla algumas questões normais em jogos, que é aquela questão do desafio. Narrativa, né? Isso está presente no jogo. Agora, a realidade aumentada está fortemente associada à condição de, durante o processo de jogar, estando num determinado local, por exemplo, um Pokéstop, ou, por exemplo, uma região onde tem um Pokémon, o usuário direciona o smartphone para o objeto virtual, que está aqui no meio real, e captura o objeto virtual. Então, a realidade aumentada, ela se fez presente no jogo por meio da inserção desses objetos virtuais, os Pokémons distintos, nos ambientes reais. E obrigou o usuário a sair da cadeira para caçar esses objetos virtuais. Ele tem que buscar os objetos virtuais. Agora, a narrativa do jogo, até comentamos isso uma vez numa conversa no laboratório, me recordo bem, ela depende claramente de uma frustração e de uma excitação com o jogador. O que nós estamos percebendo no caso do Pokémon é que o desafio vai ser preciso de uma pequena remodelagem, de um pequeno incremento.
os jogadores já estão começando a ter frustração ou já estão começando a ficar desinteressados? Eu tenho essa impressão também, de que não duraria muito tempo. E por que o senhor coloca essa impressão do senhor também? Qual que é o desinteresse? No quê? Eu acho que o desafio ficou constante. Então, na medida em que você tem um desafio muito repetitivo e que você não tem etapas de evolução do jogo, de tal sorte que o jogador é obrigado a pensar em como essas novas regras, as regras que não são regras fixas, mas essas regras voláteis, impostas pela comunidade, vão obrigá-lo a jogar melhor, ele vai ser um jogo mais atrativo. O que está acontecendo especificamente no Pokémon é que existe uma narrativa em que há a possibilidade de nós, você e eu, como dois jogadores distintos, temos um processo de interação fraca. O mais, vamos dizer assim, o momento, me parece, um momento de repensar a narrativa de tal sorte que a gente, além de ter uma batalha, por exemplo, entre os nossos Pokémons e fortalecer os nossos Pokémons, nós pudéssemos constituir comunidades virtuais. Então você se tornaria um aliado meu, trocaríamos os nossos objetos e trabalharíamos em grupo em prol de um desejo nosso de vencer um outro grupo, por exemplo. Então eu teria possibilidade de, no jogo, constituir comunidades virtuais amparados pelos objetos virtuais. Essa é uma sugestão, professor? Essa é uma sugestão, sem dúvida. Recentemente, o Milton, que está aqui nos assistindo, comentou comigo que nos Estados Unidos a redução de usuários do Pokémon já chegou à faixa dos 20%. A gente vai fazer o seguinte, professor, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, daqui a pouco a gente continua. O UFO no Plural vai para o intervalo, volta daqui a pouco, continue com a gente. Olha, é uma calinha! Que calinha linda! A calinha tá rindo pra mim! Eu vou brincar com você, calinha! O UFO no Plural está de volta e hoje o tema do programa é a realidade aumentada, que pode beneficiar a vida de muitos e que é usada também nas práticas de jogos, por exemplo, como o Pokémon, que virou febre atualmente. O nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Cardoso, do curso de Engenharia Elétrica da UFO. Professor, no bloco anterior a gente estava falando que, com relação ao interesse do jogo, né, que para um jogo fazer sucesso é preciso que haja um grande ali interesse e que ele pode ser perdido. Eu estava contando que nos Estados Unidos já houve uma baixa nesse interesse com relação ao jogo. Por que que houve? Preciso distinguir que o jogo foi primeiro lançado nos Estados Unidos, então nós temos um certo atraso de tempo até o lançamento no Brasil, e isso é que nos permite já fazer uma avaliação. Essa diminuição do interesse específico dos jogadores, ela é fortemente fundamentada no fato de que os desafios estão ficando pouco atrativos. É preciso criar desafios novos. É preciso que o jogador do Pokémon GO seja incitado a regras novas, a jogar diferente, a práticas novas dentro do jogo, sob pena de esvaziarmos a condição de jogadores ao longo do tempo. Professor, falar em interesse, sucesso, tem feito sucesso também ali no laboratório de vocês, ali no curso de Engenharia Elétrica, é aquele óculos que o senhor estava mostrando agora há pouco, né? Com ele é possível você projetar várias imagens ali no ambiente real, né? Você projeta a imagem virtual. Exato. Aquele óculos é um óculos, vamos dizer assim, é o que a gente teria de mais interessante, mais atrativo e o melhor apelo de mercado em termos de constituição de soluções de realidade aumentada associadas à holografia. No laboratório, nós temos uma série muito grande de pesquisas que tem forte interesse em aprimoramento da qualidade de vida, de controle, de operação, de visualização da informação, e todos eles, é claro, com um fundamento de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação, de trazer, por meio do movimento na universidade, mudança para a sociedade, melhoria da nossa condição de vida por meio de produtos novos, produtos e soluções inovadoras.
Professor, a gente vai tentar, né, demonstrar um pouco disso que o senhor está falando através desse óculos. O senhor trouxe o óculos, né? Trouxe o óculos, está aqui conosco. O senhor pode tentar trazê-lo aqui para a gente? Eu vou pedir aos meus do laboratório. O óculos, ele é... Muito obrigado, Hamilton. Tá, o óculos é um dispositivo, é um computador, né? Você, a exemplo de qualquer computador, precisa iniciá-lo, colocá-lo na internet, ele está aqui com rede. Eu vou vestir o computador, ajusto na minha cabeça, e na medida em que a gente está conversando aqui, Erivelto, eu consigo ver ao longo da sala diversos elementos virtuais. Especificamente aqui na sala nós temos um outro conjunto de pessoas. Aqui, se você falar, puxa, Alexandre, mas eu estou vendo você normalmente, não há perda nenhuma da informação real, mas a hora que me direciono para lá, outras duas pessoas que você não enxerga estão participando do nosso diálogo e ainda há uma mesa e um café. Então, você não vê nada disso, mas nós estamos trazendo objetos virtuais para o meio real. Estamos trazendo a informação que não é informação daqui, que é a informação virtual capturada em outro local para o meio real. Então, o desafio nosso em termos da pesquisa é fazer com que isso aqui seja fortemente aplicado. Só pode entregar o óculos ali. Tá. Na melhoria, obrigado, Milton, na melhoria da condição humana, na melhoria da... Então, eu poderia fazer uma videoconferência com você, eu poderia encontrá-lo virtualmente na minha casa ou em qualquer outro local. Nós podemos ter uma aula virtual, então todo mundo com óculos, o professor à distância, transmitindo uma vez só. Professor, então esse óculos é utilizado no laboratório hoje como forma de, na verdade, experiências para poder melhorar essas soluções com relação à realidade aumentada ou à realidade virtual aumentada? Exatamente. Hoje, vou lhe dar um exemplo clássico. Nós estamos em parceria com o Laboratório de Anatomia da UFO, desenvolvendo um guia virtual de anatomia humana. Então, um trabalho bastante importante e relevante do ponto de vista de formação de profissional. Nós vamos ao Laboratório de Anatomia, fazemos a captação das imagens dos objetos reais. Então eu tenho lá o coração, eu tenho lá o pulmão, eu tenho lá o cérebro. Tomamos esses objetos, trazemos para o laboratório fotos e imagens, scanner, trazemos para o laboratório, preparamos esse objeto virtual e depois, com o uso do óculos, eu posso olhar para você e ver um cerebelo na posição onde está a tua cabeça. Então eu vejo, além do você, o objeto real, o cerebelo mapeado em cima de você. Então, o desafio nosso vai ser propiciar ao aprendiz do curso de medicina ou cursos interessados a condição de anatomia por meio da holografia. Anatomia virtual. Uma anatomia baseada em objetos reais, estes capturados lá no Laboratório de Anatomia da UFO e transformados em objetos virtuais com os quais ele pode interagir sem estragar, sem danificar, explorar e ter o tempo dele para aprender. Professor, isso pode contribuir com relação, inclusive, a um menor tempo no estudo desse aluno? Menor tempo, o aluno... Otimiza, né, mesmo, né? E até uma questão de fixação do aprendizado, né? Eu tenho acesso ao objeto que representa os órgãos na minha casa, né? Eu não preciso ir ao laboratório para fazer o estudo de anatomia. Não preciso estar no laboratório de frente à peça real, espetando a peça real. Eu posso fazer isso por meio virtual, da mesma forma que faria dentro do laboratório. Professor, só para a gente citar mais alguns exemplos de itens, né, que usam aí essas tecnologias todas para poder, né, funcionarem atualmente. A gente não vai nem falar agora de algo que está por vir, não, que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Tá. Mas atualmente, só para a pessoa que está em casa ter uma dimensão do que é essa realidade aumentada e virtual aumentada dentro da vida delas. Às vezes ela não tem nem, né, essa dimensão. Boa. A maior parte das pessoas hoje tem capacidade ou tem um smartphone. Um computador, que na verdade é um telefone que até faz chamada, né? Mas ele é essencialmente um computador. Há uma série de aplicativos disponíveis de forma gratuita para os telefones que me permitem, por exemplo, estando numa cidade como é o Rio de Janeiro, uma cidade turística, ao chegar num ponto de interesse, um ponto turístico,
apontar para o ponto turístico e trazer informações acerca daquele ponto turístico. Boa parte dessas informações estariam na forma de camadas de informações. Eu sugiro até aqueles que quiserem experimentar que procurem pelo Lyre, que é um aplicativo gratuito, tanto para iOS quanto para Android. Você pode colocar no teu celular e você vai ter condições de experimentar a realidade aumentada, da mesma forma que estamos falando. Esse aplicativo permite, inclusive, que eu identifique nas redondezas, próximo a mim, quem está fazendo inserção no Twitter. Ele me diz quem é a pessoa e qual foi a última inserção que ela fez, geograficamente. Eu viro o aplicativo e ele me fala, ó, a 1,5 km, o Milton fez uma inserção no Twitter e o que foi que ele colocou. Então, é interessante que as pessoas experimentem, além do joguinho, alguns outros aplicativos de realidade aumentada. Tem aplicativos também que permitem que você, visualizando um avião que está passando sobre a Uberlândia, sobre a cidade de Uberlândia, agora, em tempo real, aponta para a aeronave, ele te fala quem é a aeronave, qual rota ela está fazendo, que velocidade ela está tendo, em tempo real. Tá? Isso é real, na hora, agora. E esses são aplicativos que estão aí gratuitos. Então, quem quiser experimentar, vai lá nas lojas e coloca lá, realidade aumentada, o Augmented Reality, e você vai poder baixar uma série de aplicativos gratuitos que poderão permitir uma descoberta maior, além do Pokémon, muito além do jogo, que você pode ganhar com a realidade aumentada hoje, agora, sem gastar nada. Professor, isso sim é muito importante, né, para saber que muitas outras coisas estão ligadas a essas tecnologias e que muitas vezes a gente desconhece, mas a gente falou muito de ponto positivo da realidade aumentada, da realidade, né, virtual aumentada. Com relação ao jogo Pokémon, por exemplo, existem algumas críticas, alguns cuidados que precisam serem tomados. Agora a gente falando das tecnologias em geral, existe alguma consideração, algum cuidado que deve se ter? Os cuidados são sempre cuidados relacionados com a saúde mesmo. E aí vamos falar saúde de uma forma ampla, saúde física, saúde mental, né, a questão emocional envolvida. Infelizmente, qualquer que seja o jogo, ele tem uma propensão a fazer com que a pessoa fique viciada. Então, é preciso de dosar aquilo, quanto tempo você despende do teu tempo de vivência para jogar, para navegar na internet, para estar nas redes sociais, e quanto tempo você efetivamente despende na condição de interação com outras pessoas, de fazer coisas produtivas. Professor, mais uma vez, nosso tempo acabou. Mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui. E em outra oportunidade, quem sabe a gente possa ampliar ainda mais essa discussão. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez a simpatia da atenção de vocês e daqueles que nos seguiram em casa. Estão convidados a conhecer o laboratório e as nossas soluções. Muito obrigado. Obrigado também a você de casa. O UFO no Plural fica por aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela audiência. Um abraço. Tchau.